Comunicação por luz visível, ou Visible Light Communication, é uma área que está sendo explorada recentemente pelos estudiosos e profissionais de redes. VLC é o nome dado ao tipo de comunicação de dados através da luz visível, isto é, no espectro entre 380 nanômetros a 750 nanômetros de comprimento de onda. A ideia é que não se perceba que os dados estão sendo enviados, apenas que a luz esteja iluminando o ambiente normalmente. Os principais incentivos para que essas pesquisas estejam em alta hoje em dia são o desenvolvimento acelerado de lâmpadas LED, a necessidade cada vez maior de conexão dos aparelhos com a internet das coisas e, além disso, o problema do Wi-Fi Spectrum Crunch. A indústria já está reagindo positivamente à aproximação do paradigma de luzes inteligentes, como, por exemplo, a lâmpada Philips Hue. Nesse sentido, as lâmpadas passarão de apenas fontes de luz a também fontes de comunicação. Muita da pesquisa feita em VLC até hoje se concentra na comunicação entre LEDs e diodos fotossensíveis, mas, sendo LED também um diodo, por que não explorar essa propriedade? Nesse sentido, nossa pesquisa buscou explorar a comunicação LED para LED. Há um problema nisso. LED de determinada cor é sensível apenas a LEDs que emitem em cores cuja frequência é maior ou igual a deles. Então, uma combinação de LED deve ser bem explorada. Para isso, realizamos experimentos em laboratório que nos tomou muitos dias de trabalho. Medimos como a conexão se comportava para diferentes combinações de cores de LED. Para isso, usamos dois swapping VLCs, que são dispositivos capazes de se comunicarem por luz visível. E como medir o comportamento da conexão? Há algumas medidas bem conhecidas em redes, como Bit Error Rate, Throughput e Packet Loss Rate. Esses nomes parecem um pouco distantes da nossa realidade, mas já mostro. Algo muito importante nesse experimento é a iluminação ambiente. Buscou-se imitar um ambiente de escritório real, que costuma ter essa taxa de iluminação de 212 lux. As cores escolhidas foram de tal forma que o LED do dispositivo que envia teria uma frequência de iluminação maior do que a do receptor. O alinhamento dos LEDs é muito importante, uma vez que a sensibilidade do LED é muito menor do que a do fotorreceptor. Uma variável muito importante também é a distância, pelo mesmo motivo de menor sensibilidade. Bit Error Rate, ou em português taxa de erros de bit, é a taxa do número incorreto de bits recebidos sobre o total do número de bits transmitidos no intervalo de tempo específico. Ele foi pequeno em todas as combinações. Em alguns momentos esse erro fica maior, principalmente porque essa comunicação é muito sujeita a ruídos. O throughput, ou melhor, taxa de transferência, é a quantidade de dados transferidos de um lugar a outro, medida em kbytes por segundo ou megabytes por segundo. Medimos a várias distâncias, e essas distâncias fazem sentido tanto pela limitação do sistema como para aplicações reais. E vemos que em todos os casos o throughput cai bastante depois de 20 centímetros, então decidimos focar em 10 centímetros. Bons insights puderam ter tirados. Como vemos nos gráficos, LEDs com baixas frequências são escolhas melhores como receptores, e ao contrário, LEDs de alta frequência como o azul tendem a ser menos sensíveis. Agora nesse gráfico podemos ver o Packet Loss Rate, ou taxa de perda de pacote. Exceto para LEDs vermelhos que apresentaram baixa perda de pacote para muitas combinações, a maioria dos LEDs trabalharam melhor em sensores na sua própria frequência, mas apresentam muita perda nas outras. Por exemplo, o amarelo e o laranja têm o melhor PLR na mesma fonte. Quando o vermelho é o receptor, tem o melhor cenário quando é vermelho transmitindo para vermelho. O throughput varia entre 8 e 12 kbytes por segundo, dependendo da distância. Para distâncias menores, outras combinações de cores podem ter um desempenho aceitável. Nós avaliamos a resiliência em termos de taxa de recepção de pacote, o Packet Reception Rate. PRR diminui com a distância e é muito correlacionado com o throughput. O PRR das outras combinações tendem a ser maiores que as do vermelho para vermelho. Com esses resultados, outros protocolos podem ser pensados, como o de acesso múltiplo, como as novas perspectivas de modulações ou protocolos de alocação de canal. Este estudo nos rendeu alguns artigos e é com esses gráficos que eu apresentei esse vídeo. Muito obrigada!